E aí, acorda, Yuri. Oi, Célico, fala. Acorda, hoje a gente vai falar de WandaVision. Que horas que é agora? 5h30. Da manhã? Não dá pra perder tempo. O pessoal no Twitter não sabe se comportar. Já tá cheio de spoiler. Vamos lá que a gente precisa assistir e comentar sobre o Mephisto. Quem? Fisto. Tu não leu o quadrinho? Você falou Fisto. Falei, Fisto. E daí? Tu não vê filme pornô? Que nojo. Tá, levanta logo e vamos assistir, que esse episódio tem mais de 50 minutos e tem que introduzir os X-Men, o Magneto, o Multiverso, o Mephisto, o Ceifador, o Quarteto Fantástico, o Motoqueiro Fantasma, vai ter tanta gente, vai ter o Multiverso, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha. Eu já te disse pra não ficar criando esse monte de teoria. Os fãs da Marvel são sempre assim, eles ficam colocando um monte de coisa na cabeça, e daí quando não acontece do jeito que eles querem, eles vão lá e ficam putos com um negócio que às vezes é até bem bacana. E... É uma bosta. Quê? Terminei agora o WandaVision, é uma bosta, não tem Mephisto. Tu não vai fazer o vídeo comigo? Não, faz sozinho. Teoricamente eu sempre faço sozinho. Vamos lá então, né? Vinheta. Tá aqui, ó, toma aqui teu cafezinho. Muito obrigado. Na minha xicrinha da Marvel, inclusive. Dá a sinopse logo dessa bosta. Não é uma bosta. É uma bosta sim. Tá bom, então. Sinopse dessa bosta. Pra quem viu pelo menos 5 filmes dos 23 do universo cinematográfico da Marvel, já sabe quem é a Wanda e o Visão. Nessa minissérie do MCU, o casalzinho surge vivendo dentro de uma sitcom dos anos 50 e 60. Tudo muito que bem, muito bonito, até que, óbvio, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Afinal de contas, pra quem não sabe, o Visão morreu. Então como é que ele foi parar ali? Quem tá criando essa realidade? E quem vai ajudar a Wanda agora que os Vingadores acabaram? Eu tô muito puto. Por que tu tá puto? Discorra. Porque essa série tinha tanto potencial, ela podia ter apresentado os X-Men, o Quarteto Fantástico, o Motoqueiro Fantasma, o Mephisto, o Ceifador, a Miss Marvel, a Invasão Secreta, o Multiverso, o Magneto. Tu não tá prestando atenção no que eu tô falando, né? Não, eu tô sim. Eu tô prestando atenção. Só que eu acho que assim, não dá pra julgar o filme, ou no caso a série, por aquilo que a gente espera que ela seja, e sim por aquilo que ela é. Tá, mas a história tem que servir pra criar... Já começou errado. Vamos repensar essa frase? A história não tem que servir pra nada. A série tem que funcionar sozinha e ponto. Os fãs da Marvel têm muito essa mania de esperar grandes coisas dos filmes, grandes revelações, e quer saber? Nem é culpa deles. De quem que é a culpa, então? Eu acho que é culpa da própria Marvel. Isso é uma coisa que me incomoda no MCU desde os primeiros filmes, desde a fase 1 lá com o Thor, o Capitão América. Eles fazem um filme de herói, daí inventam uma aventurinha ali pro herói, enquanto preparam o terreno pro próximo filme. E daí o próximo filme chega, e daí eles põem mais uma aventurinha pra tapar buraco, enquanto preparam o terreno pro próximo. E daí pro próximo, e assim por diante. Parece que a gente tá sempre vendo o trailer do próximo filme, sempre preparando pra algo maior. E o problema é que esse algo maior nunca chega. Pera, tu tá dizendo que não gosta dos filmes da Marvel? Não. Veja bem, isso não quer dizer que eu acho os filmes da Marvel ruins. Muito pelo contrário, tem vários deles que eu adoro muito. Tem 1 ou 2 só que eu realmente não curto, mas não vem ao caso. A coisa é que é muito difícil apontar dentro do MCU um filme que funcione sozinho, e não como um episódio de uma série, não como uma parte de algo maior, entendeu? Esse é o problema. A Marvel passou os últimos 10 anos educando os fãs dela a sempre quererem o que vem depois, ao invés de apreciarem aquilo que eles estão vendo agora. Bom, nesse caso, WandaVision era pra ter sido perfeita, porque de fato é uma série. Eu pensei isso também lá no começo, quando anunciaram. Só que assim, a série é uma narrativa longa, entendeu? Os filmes, eles têm mais ou menos 2 horas de duração, então o pessoal cria expectativa, faz um monte de teoria do que vai aparecer, do que vai acontecer. Mephisto. Ok, a gente já chega no Mephisto. Agora o WandaVision é uma série com 9 episódios. Então os fãs tiveram 8 semanas pra teorizar, pra enlouquecer em cima do material que eles estavam assistindo. Não é à toa que surgiu ali teoria de que ia aparecer os X-Men, o Quarteto Fantástico e o Mephisto, que honestamente não faço ideia de quem seja. Ele é tipo um demônio, ele tem um poder que faz assim... Não importa. Como é que é? Não importa. Talvez uma hora ele apareça. Mas esse é o ponto. A série não tem Mephisto, não tem Quarteto Fantástico, não tem Motoqueiro Fantasma. A série é só a história da Wanda lidando com o luto por ter perdido Visão. E só isso tá,
ótimo. Os fãs da Marvel estão tão acostumados a esperar o que vem depois, que não raramente eles deixam passar bem embaixo do nariz deles uma boa história. É o caso, por exemplo, do A Era de Ultron, do Guerra Civil, e eu acredito que é o caso aqui também com o WandaVision. Tá, mas os caras colocaram o Mercúrio dos X-Men lá. Como é que a gente não vai criar a teoria de multiverso, de Magneto, de Quarteto Fantástico, caralho, a 4? Verdade. Nesse ponto a Marvel realmente não se ajuda muito. E eu acho, inclusive, que a participação do Evan Peters foi uma das coisas mais broxantes que eu já vi no MCU. Porque no final era só uma piadinha? Sabe que eu até curti isso? Ah, não. Se fuder. O Célico, uma coisa é tu trazer um ator como, por exemplo, sei lá, o Harry Dean Stanton. Lembra que faz uma ponta lá no primeiro Vingadores? Lembra disso? Quem? O Harry Dean Stanton. Ele é um ator que tá no elenco, ficou famoso no elenco do Alien, o Oitavo Passageiro. E ele aparece lá no primeiro Vingadores fazendo uma piadinha com o Bruce Banner, perguntando se ele é um... lembrei quem é. Lembrou? Então... Uma coisa é você trazer um ator que já tá dentro do contexto e fazer uma brincadeira com isso de uma forma que não prejudica a narrativa. Outra coisa é você trazer um ator que, de novo, já tá dentro do contexto e usar isso pra sacudir a trama, usar isso como gancho de final de episódio, distorcer a narrativa em volta disso, dar tempo de tela pra ele e daí tu revelar que era tudo uma piada. Aí tu chamou o espectador de trouxa. É assim, ó, um truque muito barato e pessoalmente eu acho muito desonesto, assim, da parte da criação da série. É só pra chamar atenção, não agrega em nada a história e o pior de tudo, se é uma piada, nem graça ela tem. Se fosse só uma pontinha, que nem a do Harry Dean Stanton, beleza, 20 segundos ali a gente ia ver o Evan Peters, ia dar uma risadinha e vida que segue. Agora, como evento dentro da trama, nossa, é uma cagada sem tamanho. É uma das piores decisões criativas que eu já vi sendo tomadas dentro do MCU. E eu espero realmente que eles mudem isso em algum momento pra consertar essa idiotice. Tu ficou realmente mordido com isso, né? Cara, fiquei. Tu ficou mordido porque não era o Mercúrio ou porque zoaram com o Evan Peters? Ninguém zoou o Evan na minha frente. Ai, o Evan. O Evan, eu mamava. Como é? Eu falava que o Evan Peters não é a única coisa no WandaVision que não funciona, que não dá em nada. A Marvel também se ferra muito quando ela fica introduzindo um monte de coisa que não tem a ver com a história que a gente tá assistindo, e sim com, de novo, o que vai vir depois. E repito, os filmes da Marvel têm ali em média 2 horas de duração, então essas coisinhas passam batidas lá. Agora a série é uma narrativa longa, é diferente, ela potencializa essas inserçõezinhas. A Marvel tem que aprender a lidar com isso aí, porque aqui na série, quando a gente para um episódio inteiro pra ver o surgimento e o arco da apresentação, né, do arco da Mônica Rambeau, da SWORD, toda aquela pataquada do lado de fora ali da sitcom da Wanda, a gente espera que eles tenham uma puta relevância pra história principal, que a gente tá vendo, que é a da Wanda com Visão lá dentro da sitcom. E daí quando a gente percebe que a interferência deles, lá no final, no último episódio, quando a gente percebe que a interferência deles vai ser pífia, para não dizer nula, a Mônica, por exemplo, passa o maior trabalho para entrar lá dentro da realidade da Wanda, muda o DNA dela, o caralho, é 4 e tal. E o que acontece com a interferência dela? Nada. A história podia ter seguido a mesma sem a Mônica ter entrado lá dentro. O Hayward também, ele recria o Visão, ele faz todo um esquema lá pra invadir o hexágono da Wanda, e daí o que acontece no final com a história dele? Nada, não interfere em nada de novo na história da Wanda. Ah, ô Yuri, aí tu tá sendo chato também, né? Isso aí são coisinhas que eles plantaram ali pra trazer de volta nos outros filmes, séries, e... entendi agora por que tu não gostou. Entendeu? Se fosse uma pontinha, uma pista, ou até uma ceninha ou duas pra introduzir ali aqueles personagens e deixar a gente curioso, tudo bem. Mas não. Tem todo um arco da Mônica Rambeau, da SWORD, que não leva a nada. Não nessa história. Nessa história que a gente tá assistindo, a Wanda já tem um arco sem precisar deles. A Wanda já tem uma vilã sem precisar deles. O drama da Wanda, o conflito dela, é outro. A resolução dela é outra coisa, não tem nada a ver com aquilo ali. E é até ridículo, porque toda vez que eles tentam entrar lá na sitcom da Wanda, a mulher chega e diz literalmente pra eles: saiam da minha série! Pois eu concordo total com a Wandinha, coitada. Saiam dessa série, vocês não têm nada o que tá fazendo aqui. Do jeito que acabou o seriado, toda essa trama paralela acrescentou muito pouco ou quase nada na história da Wanda ali com Visão. Aliás, só inchou o seriado, que podia ter ficado mais curto e bem mais eficiente sem essa tralha toda. É legal? É interessante? Tem uns personagens fofos? É foda ver a origem da Photon, da SWORD, do Visão Branco? É sim, é legal, é bacana, é fofo e é foda. Mas aí que dessem um jeito de amarrar melhor essa história com a trama da Wanda, né? E eu que achei que tu ia defender o WandaVision. Eu prometo que eu vou, mas eu tinha que tirar isso do peito antes, porque...
Tá se sentindo melhor agora? Tô bem melhor. Eu precisava passar por esse desabafo, sabe? Igual a Wanda, que precisava passar pelo processo de luto dela. Exato. E eu achando que quem ia falar mal da série era eu. Mas agora pensando nisso tudo que tu falou, por baixo de toda a expectativa de fã, por baixo de todos esses vícios malditos da Marvel, tem uma minissérie muito boa aqui no WandaVision, né? Né? Sabe que eu acho que as histórias sobre luto sempre funcionam muito bem dentro do universo cinematográfico da Marvel? Menino, sabe que quanto mais o tempo passa, mais eu admiro esses filmes mais melancólicos do MCU, justamente porque eles são o contrário daquele climinha alegre, colorido que a maioria dos outros tem. Os heróis da Marvel estão sempre quebrando, explodindo e demolindo as coisas, mas raramente os filmes param para prestar atenção nas consequências de toda essa destruição, no luto das famílias que se perdem, a culpa. Então, além do contraste com esse lado divertidinho que tu disse, tem também essa coisa do luto trazer um lado diferente, um outro lado desses heróis, que é muito bom pra gente se envolver emocionalmente com eles. Já que eu reclamei tanto da Marvel até agora, deixa eu elogiar um pouco também. Depois de tantos filmes, a gente já conhece tão bem os personagens do MCU, que quando ele resolve se focar nesse lado mais melancólico dos personagens, o negócio sai fácil. Porque é natural a gente esperar que, depois de toda aquela ação, toda aquela barulheira que sempre tem, venha um momento de reflexão. Ninguém sai de um assalto, por exemplo, sem ter um momento para se acalmar depois. Então, obviamente que ninguém vai sair de uma batalha épica para salvar o mundo sem parar depois para ter um momento de absorção dessa experiência. Por isso eu gosto tanto de filmes como Capitão América Guerra Civil e o Vingadores Ultimato, porque são filmes sobre esse processo de aceitação, de lidar com a experiência que esses heróis viveram. São filmes que, no fundo, são sobre luto. Porque é muito fácil colocar um herói numa pose maneira, arrasando contra um vilão que é obviamente muito mau e cruel. Difícil é colocar esse mesmo herói de frente para decisões difíceis e muitas vezes pessoais, que nem sempre tem a ver com salvar o mundo ou tomar uma decisão moralmente muito óbvia, como salvar a vida de uma pessoa, mas de vez em quando para enfrentar decisões que têm a ver com salvar a si mesmo. Eu fiquei muito satisfeito de ver que a série ia focar nisso, no processo de luto dela, sabe? É óbvio que era, porque a moça perdeu tudo, né? Ela viu o irmão dela morrer na Era de Ultron, depois ela viu o Visão morrer 2 vezes no Guerra Infinita, aí o Thanos instalou ela, e depois quando ela é instalada de volta, ela já chega no meio da batalha e a gente nunca tem tempo de ver ela lidando com todas essas coisas que ela perdeu. E aí, pra mim, que tá o ponto positivo da Marvel linkar as histórias dela tão forte uma na outra. A gente começa o WandaVision e encontra a Wanda ali naquela situação de casalzinho com o Visão nos anos 50, o raciocínio já tá pronto. O roteiro não precisa reintroduzir todo o contexto, a história dos personagens de novo. Já fica muito claro pra gente, essa menina tá evitando o luto, gente. Depois de tudo que ela perdeu e como aconteceram as coisas depois que ela perdeu as pessoas que ela perdeu, faz todo sentido ela querer fugir pra dentro de uma sitcom. E conforme passam os episódios, vai ficando óbvio que uma hora ela vai ter que lidar com a realidade. Porque a gente começa nos anos 50, depois tem um episódio dos anos 60, depois 70, 80, 90, depois anos 2000. Ou seja, o momento atual da realidade onde ela perdeu, as pessoas que ela perdeu, tá chegando, não tem como ela escapar. E a série reforça isso fazendo uma coisa, aliás, que não é a mais criativa do mundo, mas que eu achei muito bem-vinda dentro do universo cinematográfico da Marvel, porque soa como uma novidade. Aham, e o que é essa coisa? É essa coisa da série aproveitar a oportunidade pra brincar com a estética e o estilo da narrativa. Porque assim, outra coisa que me incomoda um pouquinho nos filmes da Marvel é que, apesar de ter lá o Guardiões da Galáxia, que tem aquela pegada musical bem divertidinha, o Thor Ragnarok com aquela pegada bem comédia do Taika Waititi, no geral, os filmes do MCU são todos meio iguais. E assim, tudo bem, mas é um potencial desperdiçado. Por quê? A linguagem de um filme serve também para contar mais sobre os próprios personagens. É só lembrar do Deadpool, que fala com a câmera, ou dos filmes do Batman, do Nolan, que são super sérios. Então imagina como a Marvel não poderia ter explorado essa diversidade de personagens que ela tem se o Kevin Feige, que é lá o chefão do MCU, não tivesse dado liberdade para os diretores explorarem também uma diversidade de linguagem. Por isso então, quando o WandaVision começa ali com uma tela
tela quadrada, com uma fotografia em preto e branco, ainda aquele preto e branco lavado ainda por cima, que é com pouco contraste, que é uma característica muito forte assim da TV dos Estados Unidos ali nos anos 50, anos 60. Veio aquele alento, aquele alívio de perceber que a Marvel estava finalmente se permitindo brincar um pouco com a abordagem, com a estética, com o estilo. E olha como é divertido, mesmo sendo um recurso tão simples, a gente ficar catando os formatos de tela para saber quando a série tá se passando na sitcom da Wanda ou na realidade de verdade, fora daquela realidade que ela criou. E não só isso, porque ao longo do seriado as cenas vão alternando cada vez mais entre a sitcom e a realidade. E com isso, claro, os formatos de tela e a fotografia também se alternam mais. E o que isso tem como resultado? Vai evidenciando pra gente, pros espectadores, que a Wanda tá cada vez mais tomando consciência do que tá acontecendo. Até o ponto que chega lá nos últimos episódios, já não tem mais formato de tela da sitcom, é tudo widescreen. Ou seja, a Wanda já tomou completamente consciência do que ela fez pra escapar do luto. Já acabou a realidade da sitcom que ela criou. Ah, entendi. Não é uma ideia muito genial, mas no meio da mesmice, que é a estética dos filmes da Marvel, essa abordagem acaba se destacando e tendo um peso. É isso? Perfeito. Realmente eu não tinha pensado muito sobre isso, não. É porque eu tava muito ansioso pra ver ela usando os poderes de feiticeira escarlate pra abrir portais e trazer demônios e abrir dimensões e criar os X-Men, sei lá. Sabe? Eu sei, porque foi isso que a Marvel ensinou os fãs a fazerem esse tempo todo. A sempre esperarem algo maior pra vir depois. E daí eles deixam escapar que passou. Que tinha uma história muito boa sobre luto e superação bem embaixo do nariz deles. Exato. Mas como tu disse, tem um ponto positivo aí na Marvel linkar todas as histórias dela assim tão forte. E acaba tendo tanto material sobre os personagens que quando eles precisam falar sobre uma coisa mais complexa, eles não precisam ser muito explicativos. Verdade. Esse é outro ponto positivo. Como já tem muito filme, muita série, eles recorrentemente conseguem criar diálogos mais sucintos, elegantes, para resumir coisas que em outros filmes talvez tivessem que ser explicadas de uma forma mais complexa. Tipo a fala do Visão sobre o luto, que eu acho que resume muito bem a temática da série toda. Perfeito, esse exemplo é muito bom. O que é o luto, senão o amor perseverando? Essa simplicidade ela é muito importante para atingir o espectador aqui, ó, no coração. Lembra do Christopher Nolan tentando falar exatamente a mesma coisa lá no Interestelar? Lembro. Pois é, né? Parece um robô descrevendo um sentimento humano. Claro, o Nolan é um cara muito mais racional, né? O que não é o caso da Marvel. A Marvel tá sempre querendo lidar com o emocional do espectador. E aí é melhor sempre entregar a versão mais simples e eficiente do pensamento. E aí que entra esse ponto positivo de ter um monte de história e arco paralelo que nem sempre se agregam com aquilo que a gente tá vendo, e ter esse monte de filme que estão sempre preparando terreno para algo depois. É que de vez em quando a Marvel pode se dar a liberdade de criar essas pequenas pérolas. Ou melhor, essas joias do infinito. Que pra mim é o caso do WandaVision. Chega ao final então mais um programa na TV Célico. A produção tá trazendo aqui o cartão. A gente vê como é que ficou a cotação do programa WandaVision. Como esperado, ficou com 4 yuris. Sim, obrigado. Muito obrigado. A cotação de 4 yuris já era muito esperada. Recebemos muitas cartas pelo correio pedindo que falássemos sobre teorias do Agatha Harkness e dos gostos pederastas do filho da Wanda, o Billy, também conhecido como Vicano. Não falaremos disso aqui. Podem se encontrar este tipo de conteúdo nos canais do Seu Tubo e do Grão Instantâneo de outros apresentadores, quase todos de cunho comunista e liberal. A TV Célico não comunga com essas ideologias. Nosso programa é focado apenas na análise fílmica.
e política quando necessária e sem o viés ideológico comunista. Vamos ficando por aqui, é mais um programa que se encerra. Agradecemos a todos pela audiência e pelo apoio. Lembrem-se, estamos nos anos 50, o pior já passou.